Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere os conjuntos A formado pelos elementos 0, 1, 2 e 3 e o conjunto X formado pelo conjunto vazio 2 e um conjunto com o elemento 3. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A primeira proposta diz que o conjunto vazio, ou o símbolo, pelo menos, do conjunto vazio pertence a A. Por que eu estou falando assim, conjunto vazio ou símbolo? Porque quando tu usa a relação de pertinência, aqui ó, pertence, isso serve também para não pertence. Quando tu usa o símbolo de pertence, isso sugere que esse integrante aqui, ou esse símbolo, ele deve ser tratado como um elemento. E para que ele seja elemento, ele deve ser explicitado dentro do conjunto. Então, olha só, vou te explicar isso. Ó. Se o conjunto A fosse dado por o símbolo do vazio 0, 1, 2 e 3, aí eu posso dizer que esse símbolo do vazio, ele pertence, porque ele está funcionando ó, como um elemento do conjunto. Aí, assim, pertence a A. Aí seria verdadeiro. Nesse caso aqui, olha só, eu não tenho esse vazio, então ele é um conjunto. E entre conjunto e conjunto eu não uso esse símbolo, então isso é falso. Por outro lado, ó, se eu considerar o conjunto A original do exercício, até vou repetir aqui, ó, perdão, aqui faltou o 0 aqui, né? Olha só, aqui faltou o 0, não interfere no raciocínio anterior de que o vazio pertenceria ao A, tá? Então aqui, nessa nova situação, eu tenho o A formado por 0, 1, 2, 3, que é o A do exercício. E aí, se eu colocar conjunto vazio está contido no A, aí sim, aí é verdadeiro. Por quê? Porque aí eu estou tratando o vazio como conjunto, já que eu estou usando aqui, ó, está contido. Está contido sugere que o da frente aqui seja conjunto. O pertence sugere que o primeiro da frente seja elemento. Tá? Então essa é a diferença aí. Ok? Então aproveito essa proposição primeira já para te explicar ou para abordar essa situação. Agora vou para a segunda situação. Diz que o símbolo do vazio ou conjunto vazio pertence ao X. Bom, aí ó, se eu uso pertence, eu estou pensando, estou sugerindo que isso aqui seja um elemento. E aí eu olho no X e realmente ó, eu tenho aqui ó, o vazio como elemento. Então agora é verdadeiro. Então essa é a diferença. 2 pertence a A. Bom, bem claro aqui, né? O 2 é elemento de A, então verdadeiro, isso é bem fácil. 2 pertence a X. 2 pertence a X também, né? Verdadeiro. Aqui, ó, 2 pertence a X. Aí diz que 3 pertence ao conjunto A. Aí eu olho aqui, ó, só que esse 3, observe, está entre chaves. Então é a mesma situação do vazio. Então se está entre chaves aqui, ó, deixa eu colocar assim, ó, vou colocar o elemento, o conjunto X aqui do exercício. Ó. X, ele é formado pelo símbolo do vazio, então ele passa a ser um elemento aqui dentro. 2 e 3 descrito nesse formato. Então, olha só, esse 3 aqui, ó, nesse formato, ele pode ser tratado como um elemento do X. Então, eu posso dizer que 3 pertence a X. E também posso dizer que 3, tratando aí como um conjunto, 3 está contido em X. Então, essas duas coisas aqui ó, são verdadeiras. Agora, no conjunto A, o que acontece? No conjunto A, o 3 não está entre chaves. Ó. Então, o elemento do A é 3 sozinho, sem chaves. Então, quando eu coloco chaves e pergunto, esse elemento 3 entre chaves pertence a A? Não, né? Não pertence a A, porque eu não tenho essas chavezinhas aqui, então não posso tratar como elemento. Se fosse assim, ó, 3 pertence a A, vou colocar aqui embaixo. Ó. Se fosse 3 pertence a A, verdadeiro. Mas nesse formato não pertence, porque como eu te falei, ó, quando eu uso pertence, significa que isso deve agir como um elemento. E aí o elemento tem que estar expresso igualzinho lá dentro. E ele não está igualzinho, ele está sem chaves. Então, por isso essa é falsa.
Tá, professor, mas se fosse assim, ó, se fosse esse 3 aqui no x, bom, eu fiz aqui, ó, 3 pertence ao x, aí o x sim, que é justamente a próxima, ó. E esse 3 pertence a x, aí sim, aí é verdadeiro. E eu poderia dizer também que, como eu falei, ó, que o 3 entre chaves também está contido no x. Então as duas coisas seriam verdadeiras. Próxima, n de A igual a n de x. O que significa isso? N de A significa número de elementos de A, ou seja, a quantidade de elementos de A. Quantos elementos tem no A? 1, 2, 3, 4. Quantos elementos tem no x? 1, 2, 3. Então o número de elementos é diferente. Então é falso. E aí diz que A é igual a x. E aí não é, né? Aqui tem o 0, aqui não tem 0. Aqui tem o 1, aqui não tem o 1. A única coisa que eles têm em comum é o 2. Ó. Só o 2 é que é igual. Então A é igual a x? Não. A não é igual a x. Então, portanto, falsa. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.